A paz do Senhor, jovens, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Quero cumprimentar também aqueles que seus familiares, né, com uma boa tarde de salvação também, que Deus possa abençoar o seu lar em nome de Jesus Cristo. E aí, tiveram experiência com Deus essa semana? Né? Para quem me conhece aí, igual ali no nosso Oficina de Guarani, todo final de semana, todo nosso período de escola dominical, eu pergunto aos nossos queridos jovens, né? E aí, qual que é o seu testemunho dessa semana? Qual é o seu livramento? Qual é a sua vitória? O que aconteceu com você durante a semana que você possa testemunhar aí pra gente? Né? Porque a nossa vida é assim, a vida do crente, né? Nós damos de fé em fé, de prova em prova. Por isso que a palavra nos diz que somos mais que vencedores. Mas por que mais que vencedores? Né? Nós estudamos isso aí esses dias para trás. Porque a vitória já é certa. A partir do momento que andamos em temor a Deus, em obediência, de acordo com a vontade dele, a vitória já é certa. Por isso nós somos mais que vencedores. Porque a vitória já é certa em nome de Jesus Cristo. Olha, nós vamos estudar aí hoje a lição de número 9, que tem por título Os Gibeonitas enganam Josué. Nós já temos todo esse período aí estudando a lição de Josué, né? Desde a sua saída do êxodo ali com Moisés, né? Um homem obediente, íntegro, né? Andando ali sempre fiel e um líder nato. E quando a pessoa, tanto nós temos esse exemplo de Josué, quando a pessoa anda na vontade do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que Deus aprova, né, a vida, a conduta, aquilo causa incômodo, causa barulho, causa inveja, né, e os inimigos se levantam. Os inimigos se levantam para querer desmotivar, destruir, né, para nos desanimar. Mas o que importa é que tem o gigante à sua frente, tem o degrau para subir. Mas é aquilo que eu falo, a subida é difícil, mas a visão é linda, né? E é nisso que nós vamos ver na lição aqui hoje. E uma importante lição no final que se fala sobre o perdão também. Não para nós, mas com os nossos inimigos. Olha só, o texto do dia diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Ou seja, andai prudentemente. O que é uma pessoa nécia? Né? Uma pessoa ignorante, estúpida, sem conhecimento, que faz as coisas no peito ali, não pensa no próximo, não pensa no amanhã, não pensa nas consequências, age por impulso. Né? Mas como sábios, para nós o que vem a sabedoria? É o temor do Senhor. Né? A princípio da sabedoria é o temor no Senhor, é a vontade do Senhor sobre a nossa vontade. Que caia o meu eu, que caia o meu querer e prevaleça a vontade de Deus na minha vida. Na síntese diz que precisamos estar vigilantes quanto àqueles que com artifícios mentirosos tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Né? Temos que andar. Por isso que nós temos que fazer prova com Deus. Temos que estar sempre com o pé atrás. Né? As pessoas às vezes se aproximam da gente com certo interesse. Né? Às vezes não vamos usar o termo pejorativo por uma falsa amizade. Mas qual que é a real intenção da pessoa? O que ela realmente quer? Né? Por isso temos sempre que estar vigiando e orando. Né? Ou seja, vigia, né? E ora também, é claro. Mas vigia, né? É a história do um olho no peixe e o outro no gato. Sempre um olho aberto. Olha só. O nosso primeiro... Eu quero só dar uma pincelada aqui no texto bíblico, que está em Josué, capítulo 9, versículos de 1 a 15 e o 15 a 16. Apenas dois versículos que eu quero exemplificá-los aqui para vocês. O primeiro que diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus e os cananeus
e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus. Se ajuntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Olha só, é aquilo que eu falei no início. As vitórias de Josué que Deus concedeu conjuntamente com o povo de Israel, isso causou alarme, levantou inveja e fez barulho naquela região. Olha só todo esse povo ali em torno. Eu fiz até uma síntese aqui sobre cada povo, né? Ou seja, todos eles, essa região ali em torno do Jordão, Líbano, ou seja, atualmente, para quem gosta de geografia aí, ó, atual Turquia, né? Essa região do Líbano ali, fica ali entre Jordânia, Síria, todo esse mapeamento aí. Olha o tamanho do território que Josué incomodou, né? Os heteus, né? A atual Turquia, parte da Síria, os amorreus, os cananeus, ferezeus, todos esses aí descendentes de Canaã, né? Filho de Noé. Aí, o que eu queria mostrar para você? Eu fiz aqui, eu separei aqui no computador, não sei se vai dar para vocês verem, tribos da antiga Palestina. Vou tentar mostrar aqui. Olha só, Israel, Jordão aqui, e todos os povos em volta do grande mar Mediterrâneo. Os heteus, jebuseus, ferezeus, todos esses reinos aqui, todos esses reis aqui em volta de Israel. Tá vendo aqui, ó? Cananeia, todos os povos, olha que a distância. É claro que aqui a gente não pode comparar, né, irmãos? Mas eu só quero para os irmãos terem a ideia do tamanho do barulho que Josué fez, ok? E aqui, ó, é o mapa atual do que seria hoje. Olha só. Olha o que eu falei com vocês. Israel, o Jordão aqui, né? O grande mar. E é justamente essa região da Cisjordânia, Síria, Líbano, Jordânia, ok? E todos esses povos aqui, que antigamente, tá? Israel aqui no meio. E olha quanto Josué incomodou. Onde eu quero chegar com os irmãos, mostrando isso? Irmãos, a partir do momento que andamos na vontade do Senhor, novamente, que cai o meu eu, né? É igual aquele hino, que eu diminua, mas que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. A partir do momento que andamos de acordo com a vontade do Senhor, quer seja na nossa vida material, sentimental, espiritual, familiar, trabalho, escola, faculdade, a partir do momento que entregamos todos os nossos planos, nossos desejos aos pés da cruz e andamos, Senhor, essa é a minha vontade, esse é o desejo do meu coração. Mas aquilo que o Senhor tem para mim, me ajude a entender, me ajude a compreender, me ajude a aceitar e a amar esse desejo do Senhor. Porque eu sei que isso que o Senhor tem para mim é o melhor para a minha vida. A partir do momento que andamos na vontade do Senhor, a vitória já é certa. E isso causa uma grande inveja. É isso que o primeiro tópico vai falar aqui. Todos esses povos eram inimigos, andavam em peleja, mas se juntaram contra Josué, contra Israel. Quando andamos na vontade do Senhor, fazemos barulho, causamos inveja. Inveja é logicamente diferente de ciúmes. A inveja é uma raiva sobre aquilo que o outro tem, sobre o que o outro ganhou, o que ele adquiriu. Ciúmes é um desejo doentio, eu guardo para mim aquilo que eu tenho. Uma coisa que eu já tenho, eu tenho ciúme daquilo que eu quero compartilhar com ninguém. Né? É só meu. Ninguém toma, ninguém tasca. Mas a partir do momento que andamos novamente na vontade do Senhor, a vitória já é certa. Então o que eu quero dizer para vocês, jovens?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E essa questão do barulho, do alarme que Moisés fez na região, que esteja certo no meu coração e em seus corações também, que isso tudo é para a honra e glória do Senhor, não foi para a glória de Josué. Se eu causo barulho de alguma vitória que Deus me deu, que não seja para o meu eu, para o meu ego, né, sustentar o meu ego, mas não, seja tudo para a honra e glória do Senhor, e que eu nunca venha me esquecer de onde que isso veio, né? Tanto que nós sempre vemos no final, que sempre no final das batalhas, das vitórias, Josué erguia ali com as pedras um altar, um memorial, para nunca se esquecer quem nos deu a vitória, que foi justamente Deus. Olha só o primeiro tópico. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do mar se uniram para combater os hebreus. O interessante é perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos, foi o que eu acabei de falar. Pelo contrário, frequentemente haviam guerras entre eles. Olha só, eu ando em guerra com o meu vizinho, mas pelo que o outro rapaz da rua de cima adquiriu, eu tento unir uma falsa amizade, uma falsa força com ele para tentar, por causa da inveja, por causa da raiva que eu tenho do meu vizinho da rua de cima. Olha o que a inveja causa, né? Fez a pessoa se unir a outra, mas por um motivo de amizade, de querer fazer a paz, promover a paz, aí não. Se uniram de uma falsa amizade, num falso propósito, contra o propósito do povo do Senhor Jesus Cristo. Olha só, a igreja do Senhor igualmente passa pelo mesmo problema. Os inimigos o inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. A partir do momento que você está fazendo a obra sinceramente, de acordo com a vontade de Deus, obedecendo o seu líder. Falei isso na outra lição passada, na semana retrasada. Não questionando. Obedeça sempre, né? Porque foi Deus que o escolheu e colocou ele ali. Somos servos. Faça de acordo com a vontade do Senhor. Obedeça o seu líder, né? Obedeça. O inimigo sempre vai se levantar contra a obra de Deus. Vai querer te desmotivar, te desestabilizar, até mesmo usar aquele irmão que está fraco na fé, que tem essa questão da inveja contra você. Né? Às vezes o barulho vem até mesmo de dentro da igreja, do irmão que está sentando no meu banco, no mesmo banco que eu, no banco de trás ou no da frente. Mas andamos sempre com o pé no chão, com o coração na Bíblia, pensamento sempre ligado no Senhor. Né? E novamente, irmãos, qual que é a vontade de Deus? É a vontade dele, não é o meu querer. Eu disse aqui umas lições atrás, sobre a questão, sobre em Jeremias, o vaso do oleiro, né? Quando descia a casa do oleiro, ele estava fazendo a sua obra ali na roda de barro de acordo com o que lhe convinha, né? Quando o barro que estava fazendo o vaso se quebrou, ele novamente tornou a fazê-lo de acordo com a sua vontade. Resumidamente, é isso que o texto fala. Nós temos muitos exemplos na Bíblia sobre isso. O texto de Mateus 27, 18, né? Jesus Cristo foi entregue por inveja. Olha Daniel, né? A inveja dos outros dentro do palácio de Nabucodonosor na Babilônia, né? Contra Daniel, a ponto de levar Daniel à cova dos leões. José foi traído pelos seus próprios irmãos, questão da inveja também. Então nós temos N exemplos na Bíblia sobre isso. Olha só, vamos dar uma pulada aqui para o nosso terceiro tópico, né? Porque o segundo eu já dei uma pincelada nele, que já falando que seus inimigos são numerosos. Né? Fala justamente sobre essa questão, né, da união dos povos aí contra os hebreus.
Mas, novamente, a vitória é do povo de Deus, não é daqueles que se unem contra a vontade do Senhor. O mal atua em várias frentes. Os cananeus se juntaram para combater o Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é panorgia, ao qual, igualmente, pode significar artimanha, sagacidade, sabedoria ilusória ou falsa. Ou seja, eu me iludo ali com aquela questão, no caso dos gibeonitas aqui, se vestiram de sacos, levaram os melhores vinhos para o Josué para tentar fazer aliança, né? Levaram os pães até mofados ali, a cultura da época do povo ali, justamente para tentar uma falsa artimanha, né? Essa artimanha argilosa, maquiavélica, né? Só que Josué não vigiou, nós vamos ver isso aqui mais para frente, né? Só depois de 3 dias com o pessoal lá dentro, Josué foi ver que eram os inimigos dele. Um exemplo que o autor da lição nos diz aqui é sobre Eva, quando ela foi iludida. Eva foi iludida, Josué também, e nós. Se quisermos vencer o mundo e a carne, o inimigo, precisamos ter vigilância. É aquilo que eu falei. Um olho na carne, outro no gato aí, né? Andamos sempre em vigilância. Orai, vigiai e orai. Amém? A astúcia dos gibeonitas. Olha só o que eles fizeram. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra de seus vinhos em odres velhos e remendados, além de pão mofado, né? Outros itens apetitosos e valorosos de sua gastronomia, pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Olha só o que aconteceu. Usaram de modo argiloso para tentar infiltrar contra Josué, né? Fizeram-se de humildes, panos de saco, né? Pão mofado, e os israelitas tomaram da sua provisão, ou seja, pegou o que tinha em casa, seus melhores odres, suas melhores, né, para servir aos inimigos ali, né, banqueteou a eles ali no caso. O que acontece? É a questão da vigilância, né? Com quem que eu estou andando? Quem que está tentando chegar a mim? Né? Então, ou seja, eu tenho que estar nessa vigilância. O inimigo de nossas almas também utiliza da mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. É engraçado, eu me lembrei aqui disso, de uma vez que eu recebi um WhatsApp, né? Mas é só um paralelo para vocês tentarem entender o que acontece. O que esse vídeo estava mostrando? Um usuário de drogas, né? Esses usuários que ficam nessas cracolândias, né? Vamos dizer assim, na fila do sopão para pegar ali o sopão. E o rapaz entrevistando ele, teve uma hora que ele falou assim: engraçado, olha só, quando eu tinha 12 anos, todo mundo falou comigo: olha, vamos lá, o negócio é bom. Você vai ter altas viagens, vai conhecer uma gente aí muito legal. Mas ninguém me falou que hoje, com meus 38 anos, eu estaria abandonado minha família, na fila de um sopão, dependendo de uma sopa para sobreviver e sendo morador de rua. Aí no final ele fala assim: então não use drogas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que sempre o inimigo chega te apresentando prato cheio, um banquete, né? É lindo aquilo ali. Mas o que tem por baixo? É como um sepulcro caiado, né? Podre, fede as narinas. É isso que Satanás oferece. Ele te dá com a colher e te toma com a concha, né? Te dá com a colher e toma com a concha. Com certeza você deve ter ouvido algum testemunho, você conhece alguém dessa forma, né? Que por uma falsa amizade,
até mesmo por inveja do que o outro tem, né? Andou por outros caminhos aí para tentar adquirir coisas de uma maneira errada. E Satanás só deu aquela rasteira, porque ele é assim, ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus a armadilha é descoberta de acordo como o autor diz. Olha só, no tópico 3 diz sobre a manutenção da aliança. E ele faz uma observação aqui. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos de convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos? Ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece. Ele aguarda de nós o cumprimento das alianças firmadas. Né? O que Jesus Cristo diz? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Eu tenho que ter responsabilidade, cumprimento, zelo com a minha palavra. Se eu fiz um acordo, tratado com uma pessoa, eu tenho que honrar aquilo. Né? Eu quero ler aqui um texto em Eclesiastes. Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, versículos 4 e 5. Olha só. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, e que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Olha só, voto é uma forma de promessa solene diante de Deus, que deve ser cumprida. É melhor deixar de fazer determinado voto do que fazer e não cumpri-lo. Olha a observação do autor aqui da nossa palavra da Bíblia Pentecostal. O crente neotestamentário, ao participar da ceia do Senhor, está também fazendo um voto de viver em santidade e dedicado ao Senhor. Deixar de buscar os prazeres do pecado buscar os prazeres do pecado depois de fazer tal voto a Deus atrai a si a ira e o juízo de Deus. Olha só, você fez um voto ao Senhor. O autor, eu tentei ir a mais fundo, porque o nosso autor da nossa lição aqui, ele usa o termo aqui até mostrando um paralelo sobre o casamento, né, para quem já é casado, sobre a questão de você fazer voto com a sua esposa, da aliança firmada no altar. Como para jovens, talvez aqueles que não são casados, por isso que eu quis ler esse texto aqui de Eclesiastes e pegar essa ilustração aqui da Santa Ceia. Você fez uma aliança com o Senhor, você confessou Jesus Cristo como Salvador e participa da Santa Ceia, está tomando a Santa Ceia ali. Mas a partir do momento que você fere, que você trai o sacrifício feito na cruz do Calvário, você está indo contra, você está traindo, você está indo contra o voto que você fez com o Senhor. Porque olha só, você faz um voto com o Senhor, ó Senhor, aceita Jesus Cristo como meu Salvador, vou andar na sua presença, sendo que o voto que o Senhor fez contigo já foi feito no Calvário, e você não está valorizando a isso. E foi isso que aconteceu aqui nessa questão de Josué. Tanto que o texto nos diz aqui que vemos que Saul quebrou a aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Ou seja, olha o que trouxe isso aí ao arraial, né? Consequências. A partir do momento que você quebra esse voto, que você trai a confiança do Senhor, né? Ou seja, resumindo, a partir do momento que você peca, você está traindo para si mesmo a ira do Senhor e o juízo sobre você. Então, andamos vigilantes aí, irmãos. Os gibeonitas são punidos. Olha só, nada passa desapercebido aí da vontade aos olhos do Senhor. Estamos vivendo em tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores
tem tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Temos que andar vigilantes buscando o Senhor em todo o tempo, pois o nosso inimigo usa a sorte e trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Uma coisa, novamente, que eu vou bater na tecla aí, né? Temos visto aí nesses últimos dias várias heresias, a fé comprada, a cura comprada, né? O dízimo, né? Ou seja, se você não é dizimista fiel, você está em pecado, você vai para o inferno. Tomem prova sobre isso, irmãos, né? Vigiem sobre isso aí. Essas falsas igrejas, esses falsos profetas que Pedro já falava sobre ele, que no futuro farão da vossa fé comércio e por avareza ao dinheiro, né? Que possamos andar sempre no evangelho vivo, o evangelho ali do livro de Atos, dos povos antigos. Esse é o evangelho, não essa fé fácil, um caminho largo de oba-oba, né? Que eu vou ter só vitória, riqueza, trabalho. Nessa crise, uma coisa que eu estava comentando com a Gisele aqui em casa, nessa crise que estamos vivendo aqui de pandemia, é claro, andamos preocupados, muitos irmãos perderam o emprego, né? Alguns irmãos que trabalham também por conta própria, dependendo da área, não tiveram como progredir e continuar os seus afazeres, e realmente a renda cai. Temos que andar assim preocupantes com isso, mas muitos nos esquecemos também de olharmos para o último texto do livro da Bíblia, Apocalipse, que já são princípios das dores. Às vezes nos esquecemos que tudo isso já são princípios e temos que andar vigilantes, né? Então, tudo que tem acontecido aí hoje, vamos espiritualizar as coisas, né? Vamos pedir a Deus direção. Será que Deus está naquilo ali mesmo? Eu não julgo as pessoas que vão nessas igrejas atrás de uma cura. Às vezes é aquilo que falou aqui no início aqui da lição, pode ser uma pessoa nécia de conhecimento. Mas ela pode ser assim curada, pode receber uma benção. Mas a partir do momento que ela vê como é que é as coisas por trás da cortina, ela sai daquele lugar, né? Procure igrejas com o evangelho vivo, ande nos seus caminhos, obedeça o seu pastor, obedeça o seu dirigente, né? Vigiem sobre essas falsas doutrinas que têm sido pregadas aí e peçam a Deus direção sobre essas profecias que têm surgido ultimamente devido a esse coronavírus aí. E olha só pulando para o final aqui, sobre mesmo que eles tenham se unido contra Josué, Deus ainda perdoa. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso os gibeonitas. A partir do momento que, olha só, o inimigo reconheceu o erro, ele viu que estava errado, e mesmo assim o Senhor pôs a mão ali e os perdoou. A partir do momento que eu peço a Deus misericórdia, lanço o meu pecado, não olho para trás, e largo e deixo, alcanço a graça do Senhor. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno. Sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus, o Senhor os abençoou, e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. A gente sabe aí que os levitas eram aqueles que levavam o povo de Deus à busca da santidade, eram sacerdotes, era a tribo separada ali, que lá no início, lá, quando nós estudamos aí, estudamos no livro, vou pegar aqui para os irmãos aqui, no livro de Levíticos, nós vemos que esse povo foi... Porque Deus pegou essa tribo de Levi para o sacerdócio? Justamente porque quando teve a questão aos pés do Monte Sinai, ali, quando o povo Josué subiu para receber as tábuas da aliança,
o povo ficou ali naquela orgia, adorando bezerro de ouro. A tribo de Levi foi aquela tribo que não se aliançou a isso. Não, nós estamos com, perdão, irmão, com Moisés. Nós estamos com Moisés, né? Mas Moisés já deve ter morrido, 40 dias que não aparece. Não, mas vamos ficar aqui aguardando. Por isso Deus fez esse compromisso com Levi. Uma vez eu levei para os jovens na nossa lição uma foto do arraial de Israel, como é que era distribuído antes. Benjamim, Naftali, Judá, tribo de José, e ali no meio ficava a tribo de Levi, justamente porque as tribos em volta e Deus no centro, ok? Por isso esse posicionamento das tribos. E nisso aqui a bênção caiu sobre os gibeonitas. Deus os perdoou. O que nós podemos concluir isso aqui? Temos que perdoar também os nossos inimigos. É difícil, né, perdoar aqueles que nos maltratam, né? Mas queira fazer o bem também, vamos dizer assim, né? Queiram o bem. É claro que não há perdão. Satanás, blasfêmia, tudo que aconteceu, tudo que ele fez, né, a rebelião, se rebelou contra Deus. Mas, para nós, para os nossos inimigos, até para eles, tem que se a partir do momento que arrependemos, deixamos o pecado, reconhecemos que somos falhos e reconhecemos que o Senhor é o Deus de nossas vidas, Ele nos abençoa. Amém? Quero entregar aqui essa lição, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus Cristo, abençoe toda a nossa coordenação de escola dominical juntamente com os pastores, e que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, jovens, abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Quero dizer que estou com saudades das nossas aulas presenciais, né? E que, se Deus quiser, nas próximas semanas já estaremos juntos. Forte abraço, que Deus os abençoe em nome de Jesus.